Ora, muito bom dia, boa tarde a todos. Resolvi fazer este vídeo para ajudar-vos a construir e a pensar um protótipo que tenho que entregar na disciplina de interface e interação do PBL. E no caso 3D, nesta fase, a prototipagem varia bastante, dependendo dos projetos. Se tivermos projetos em realidade aumentada, vamos prototipar de maneira diferente, vai variar de acordo com o tipo de projetos. As aplicações 3D mais convencionais ou VR, que não sejam de realidade aumentada, que não interponham a câmera, podem ser prototipados como eu vou mostrar-vos neste vídeo. E depois vou fazer mais um outro para os projetos mais direcionados para a realidade aumentada, que será publicado brevemente. Ora, o objetivo deste protótipo conceptual, não é um protótipo de alta fidelidade, no sentido em que vamos ver coisas que já são finais. Na verdade, o objetivo deste protótipo, que é um protótipo intermédio, é nós testarmos algumas soluções e antevermos se realmente essas soluções são as melhores para aquilo que nós pretendemos. Por isso, o protótipo que se apresenta aqui não tem por objetivo mostrar já os modelos 3D na sua fase final, mas perguntar, ou questões como, por exemplo, a iluminação, ou as texturas, ou os materiais, essas questões ainda não são colocadas aqui, porque há um conjunto de decisões que são anteriores a essas decisões, a essas escolhas. Nomeadamente, como é que o utilizador explora o espaço 3D. Ele anda, ele está parado, ele tem uma câmera fixa, a câmera desloca-se. Como é que os objetos estão dispostos no espaço? É uma sala, é uma mesa, é um edifício, é um plano. Portanto, é apenas um objeto, não é? Como nós vimos naqueles exemplos iniciais das aulas, com aquelas infografias explodidas dos giradiscos, etc. Portanto, há aqui muitas decisões que vocês vão ter que tomar e, por isso, este protótipo vai nos ajudar a perceber, a antever como é que é o resultado final dessas mesmas escolhas ao nível da interação. Outra parte importante deste protótipo é percebermos a dinâmica de como o utilizador interage com os objetos e com os objetos 3D. Como podemos ver, coloquei aqui, este protótipo pode ser desenvolvido, portanto, protótipo em que estamos concentrados em mostrar a interação no espaço e a disposição dos elementos no espaço. Podemos fazê-lo no Unity, com recurso a primitivas simples. Portanto, aqui o objetivo não é retratar o resultado final dos objetos, é simplesmente percebermos se as nossas escolhas ao nível do espaço e ao nível da interação se são as corretas ou se são as melhores. Por isso, resolvi recuperar este exercício que todos fizeram e assim é um exemplo neutro que não está alinhado com nenhum dos projetos em especial e utilizei este cenário que vocês já desenvolveram, é o exercício número 3 da aula prática 3 e que serve de exemplo para aquilo que poderia ser uma aplicação, ok? E como seria o protótipo dessa aplicação. Como podem ver, retiramos todo o tipo de materiais, iluminação, fazendo de conta que só tínhamos primitivas para representar o espaço. Esta aplicação hipotética podíamos dizer que, sei lá, uma aplicação onde o utilizador explora uma sala e onde poderia ser uma aplicação que servisse precisamente para mostrar
para mostrar objetos e uma sala modelada em 3D, com várias zonas de destaque. Portanto, faz de conta que este seria o nosso projeto 3D, uma sala interativa, onde nós podemos ver determinadas partes deste apartamento ou desta sala. O protótipo que deverá ser feito, portanto, deve, como disse, não ter iluminação, não ter materiais, para que a nossa atenção esteja só focada não na modelação dos objetos nem dessas características estilísticas, mas sim na interação, na disposição, no conceito de interação. Ora, por isso, vamos ver o resultado final desta aplicação. Estamos a prototipar como se estivéssemos num telemóvel. Colocamos aqui alguns botões, não estamos preocupados com o aspecto visual dos botões, é só para perceber como é que a nossa aplicação iria concentrar-se numa parte específica da sala, passando para outra. Por exemplo, clicando no botão geral, via a vista de uma câmara, onde mostra-me toda a sala. Clicando, por exemplo, no botão TV, conseguíamos ver esta zona específica da sala, a mesa, as revistas, a zona da mesa do café, não é? Com 2 revistas e uma estante. E isto já nos permite perceber se realmente é por aqui que nós queremos ir. Inclusive, podemos prototipar algumas pequenas interações, perceber, por exemplo, se o utilizador quiser ver em destaque um dos objetos, como é que iria acontecer, por exemplo, na mesa das revistas, usando um material a vermelho, simples, só para dizer que tinha ali um hotspot, com uma animação que aprendemos a fazer nas aulas do primeiro módulo. Conseguimos prototipar a interação com os objetos e perceber se esta é a nossa melhor solução em termos de disposição do espaço, em termos de interação com os objetos, ou se realmente temos que fazer de outra maneira. Claro que tudo isto varia muito de projeto para projeto. Este tem câmaras fixas, mas podia haver aqui um protótipo, poderia envolver um first person para movimentar, mas a ideia geral que gostava que vocês ficassem é que não se deve perder tempo num protótipo conceptual em detalhar demasiado coisas que vão ser decididas, aspectos que vão ser decididos mais tarde, como por exemplo o aspecto final dos modelos, a modelação, volto a referir, a iluminação, a textura. Há muitas decisões que têm que ser tomadas antes. Por exemplo, o utilizador pega no objeto, o utilizador clica, arrasta, o utilizador move-se. Quantas partes vai ter o meu cenário? A minha aplicação vai permitir que o utilizador explore o espaço de que forma? Andando, de uma forma fixa, etc. Portanto, tudo isso pode ser feito no Unity de uma forma extremamente simples. Ora, antes de explicar como é que isto se faz, há aqui 2 ou 3 coisas novas, não muitas, que vão ser dadas no módulo 4, nomeadamente o Canvas, que são aqueles botões que vocês viram, que são interfaces 2D que são colocados sobre a câmara. Eu vou ter que explicar como é que vocês implementam de uma forma muito simples o Canvas, mas no módulo 4 vamos aprofundar muito mais essa funcionalidade do Unity, porque é fundamental. Mas agora a minha preocupação é apenas dar-vos um pequeno overview, uma visão geral do Canvas, só para vocês conseguirem implementar os botões. E perceber como é que conseguiam fazer um protótipo com várias câmaras espalhadas pelo vosso cenário e de uma forma muito simples, sem programação, ativar e passarmos de uma câmara para outra. Ok? Ok, então vamos começar por uma cena que ainda não está resolvida, ainda não está feita, ok? Para percebermos como se faz passo a passo.
Bom, toda a sala tem um material cinzento. Vocês podem fazer isto muito rapidamente, por exemplo, pegando no vosso cenário e adicionando, alterando o vosso o material para um conjunto variado de objetos. Se vocês selecionarem várias meshes, várias geometrias, várias primitivas que não são luzes, etc., têm a possibilidade de alterar e aplicar o material de uma forma única a estes elementos aqui, arrastando o material para ali, para ficar tudo cinzento. Ou então, alternativamente, podem, de facto, selecionar os objetos e usar um material, selecionar os objetos um a um, ou quando criam as primitivas no vosso cenário que querem prototipar, põem logo um material cinzento, porque o objetivo aqui é não sermos distraídos pelas cores. Portanto, isto é extremamente funcional. Não nos interessa perceber as cores finais da nossa aplicação. Por isso, aqui as cores assumem uma forma funcional, é para dizer aqui é interativo, aqui não é. Portanto, por isso temos só duas cores. Temos o cinzento e o vermelho, mas vocês podem usar as cores que quiserem, por exemplo, verde para um tipo de objetos, vermelho para outros, cinzento para os que não são interativos. Ora, para conseguirmos este aspecto neutro, sem cores, podemos começar por ir ao Lightning. E no Lightning temos que tirar a Skybox, pôr em None, tirar o Sol, dizer que o Sol é None, não é? Isso faz clicando aqui. Vejam mais ou menos os settings que eu tenho no Lightning para manter a nossa vista sem o céu, sem as reflexões, sem a luz, sem a simulação da luz do sol. A source é uma color simples, ambient color é o mais neutro possível, sem qualquer tipo de cor. Portanto, mantenham mais ou menos os settings assim e vão conseguir chegar a um resultado muito semelhante. Para este exercício, para este protótipo, vamos também usar o Real-Time Global Illumination, porque não vamos ter aqui problemas de desempenho. Eu também iremos falar um bocadinho mais do tipo de a diferença entre o Real-Time Lightning e o Baked no módulo 4. Por agora vamos deixar em Real-Time Illumination. Outro aspecto importante para o nosso protótipo é termos uma iluminação neutra. Deixem-me só fechar todos estes Game Objects e estas hierarquias, ok? Este daqui aqui são, portanto, os objetos que estão todos em cena e temos aqui duas Directional Lights. Eu usei Directional Lights, duas, para fazer sombras suaves. Posso inclusive numa das deixar só um Directional Light, fica a luz com sombras muito definidas e com uma iluminação pouco difusa, muito direta. Isso não nos interessa. Interessa-nos mais que a iluminação seja neutra, portanto seja difusa, que não crie grandes contrastes. Isso vocês podem fazer, em vez de terem uma Directional Light, terem duas, uma apontando para um lado do cenário e outra apontando para o outro. Como podem ver aqui, a primeira Directional Light está no Y a menos 43 e a outra a menos 142. Mas vocês podem ajustar isto conforme seja o vosso caso, não é? Conforme o vosso cenário. Aqui, uma das luzes não interessa que tenha sombra, eu posso tirar, portanto, no Shadow, para ficar apenas uma única sombra. A câmara, também, se repararem, quando nós
É assim que vem o game, desculpem, só referir aqui, o game vem com esta resolução 1024-768. Nós vamos estar a fazer, os nossos build settings vão estar em PC, Mac ou Linux, como se estivéssemos a fazer um executável para PC, ainda que o aspecto, porque queremos que o nosso protótipo corra no PC, mas se quiserem também podem tentar compilar para Android, mas não é de todo necessário. Podem fazer o vosso protótipo a correr simplesmente no vosso computador. Até é bastante mais vantajoso. Mas temos é que dar o aspecto que, se quisermos que o nosso projeto corra num telemóvel, ou se nós previmos que a nossa aplicação vai correr em mobile, em smartphone, aí convém que o aspecto do render, não é, da nossa janela, se assemelhe ao de um smartphone. Por isso, nós aqui no game podemos alterar a nossa resolução para uma que nós queiramos, em que vamos definir. Por exemplo, eu já defini uma chamada smartphone, onde coloquei uma resolução, um aspect ratio fixo com 720 por 1280, que é o aspect ratio de um telemóvel, okay, de um smartphone típico. Portanto, façam isso, mudem no game a vista para, no caso do vosso projeto, claro, correr ao alto, não é? Se quiserem prototipar como se estivessem num telemóvel ao alto. Portanto, se quisessem uma orientação deitada, então era ao contrário, punham 1280 por 720. Pronto. A nossa câmara tem um fundo, quando não há nenhum objeto, nas zonas onde não há nenhum objeto, reparem, a câmara está a apontar para a sala, para o estante, mas depois há uma parte que se vê fora do modelo onde ele não tem objetos, e então ele mete um fundo azul. Ora, isto não é desejável, porque nós queremos alguma neutralidade ao nível das cores, por isso vamos pôr cinzento. Vamos colocar aqui no cinzento. Ok? É indiferente. Podem pôr negro, podem pôr branco. Aqui o que interessa é que não seja muito distrativo, não é? Que não tenham aqui cores a distraírem, porque nós pretendemos, como disse e voltamos a repetir, nós pretendemos prototipar a questão do espaço e a questão da interação, o nosso modelo de interação. Ok? Por isso, tentem que a disposição, o aspecto seja neutro. Portanto, temos um fundo cinzento. Outra coisa que é muito interessante e é uma funcionalidade muito interessante no Unity é o posicionamento das câmaras. Muitas vezes é difícil posicionar a câmara e eu, se calhar, para explicar-vos isto de uma forma mais clara, vou colocar o game ao mesmo tempo da scene. Por exemplo, se eu quiser colocar uma câmera a apontar para a mesa do café, eu tenho que estar na minha vista a manipular a câmera e a fazer operações de transformação, não é? Rotação, escala, etc. Para apontar para para aquilo que nós pretendemos. Ora, isto não é uma forma muito intuitiva de posicionar as câmaras. Seria muito mais interessante que eu conseguisse, por exemplo, a qualquer momento dizer assim: a câmara vai assumir precisamente o que eu estou a ver na scene. Isto dá bastante jeito, porquê? Porque é bastante fácil eu, através do rato, posicionar e configurar a vista da câmara. É muito mais fácil fazê-lo desta maneira do que como estava a fazer anteriormente. Imaginemos que eu queria colocar a câmera, a main camera, por exemplo, precisamente com esta vista. Então, para fazer isso, podemos clicar com a câmera selecionada. Se quisermos que esta vista, que a câmera assuma a vista da cena, só temos que fazer, salvo erro, Ctrl+Shift+F, se bem me lembro. Mas isto está algures no GameObject. GameObject.
Align with View, exatamente. É a opção Align with View, em que o objeto selecionado, neste caso a câmera, fica precisamente alinhado com a câmera e assume a vista da câmera. Como podem ver, é muito mais fácil trabalharmos com a câmera. Por exemplo, se eu quisesse dizer que a câmera ficava precisamente com esta vista da estante, era fácil. Manipulava a vista na scene, que é muito mais cómodo fazê-lo, e depois Ctrl-Shift-F e imediatamente a câmera que está selecionada assume essa vista, a vista da scene. Okay? Então, como é que nós vamos fazer o nosso protótipo? Se recordam, tínhamos 5 botões, um que iria permitir o utilizador explorar a estante, outro iria permitir o utilizador explorar a nossa televisão, a mesa do café e a mesa de sala. Se repararam também, quando nós fazíamos play no protótipo final que mostrei, era possível o utilizador movimentar ligeiramente o rato. Ora, esse script já está, esse componente já está disponibilizado nativamente no Unity. Ele chama-se Simple Mouse Rotator e é extremamente simples associar a uma câmera. Eu vou fazê-lo. Portanto, vou aqui à câmera, faço Add Component, Simple Mouse, aqui muitas vezes quando eu não sei onde é que estão as coisas, na barrazinha de pesquisa, basta colocar uma parte do nome que aparece logo, não é? Eu lembrava-me que era mouse, portanto, Simple Mouse Rotator. Okay? Este script é muito fixe, porque nos permite, sem ter que estar a programar, não é? Este script antes não existia nas versões anteriores, tínhamos que fazer nós esse pequeno programa, mas agora já vem disponibilizado. O que é que este component faz? Este component simplesmente permite que implementa movimento na câmera. A câmera fica fixa, mas ele olha para onde está o rato. Isto é muito interessante para, mesmo para os vossos projetos finais, não é só para o protótipo, para permitirem que o utilizador interaja numa zona isolada, em uma espécie de isolation mode, não é? Onde eu estou só a olhar para uma determinada zona do cenário e possa interagir com alguns objetos ou ver algum objeto em destaque. Ora, parece-me muito, a variação é muito grande, portanto, eu não quero que ele olhe tão para a esquerda e que ele tenha tanta liberdade. Vou só pôr, e vou diminuir também a velocidade, está com uma velocidade muito alta. Portanto, eu vou passar para 20 graus de amplitude no X e 20 graus no Y. Vou pôr a velocidade para 5. E este é um delay que ele coloca, não é? Portanto, quando nós movemos um rato, ele tem um pequeno delay para tornar mais suave o movimento. E parece-me que é demasiado lag, é demasiado, o arrasto é demasiado grande. Vou pôr mais rápido. Não é a velocidade que é mais rápida, é a reação. Vou pôr um bocadinho mais rápida. Diminuir a velocidade e aumentar a velocidade da reação. Pronto, assim parece-me muito mais fluido, mas claro, o script tem esta flexibilidade, tem estes campos que podem ser parametrizados e vocês, portanto, colocam como pretendem, não é? Assim parece-me bem. Não é muito brusco e permite que o utilizador com conforto consiga ver uma zona específica do meu cenário. Pois bem, então neste protótipo iríamos ter 4 câmaras, 5, uma para a vista geral, outra para a estante, outra para a mesa de café
televisão e a mesa lá atrás. Claro que, novamente, vai depender da tipologia dos projetos, não é? Alguns projetos podem ter mais, menos, podem ter variações, não é obrigatório, nem desejável que toda a gente faça assim. Isto é apenas um vídeo para vos ajudar a pensar no que seria um protótipo feito na tecnologia 3D, um protótipo conceptual. Ok, agora que tenho a minha câmara com o fundo acinzento, com um script para mover o rato, posso começar a duplicar esta câmara para espalhá-la pelas várias áreas que eu quero que sejam interativas e que o utilizador possa, clicando, à medida que vai clicando nos botões em baixo, passar de uma cena ou de uma parte do cenário para outra. Ora, então vou duplicar, Ctrl D, e vou chamar esta câmara estante. Vou pôr cam estante, câmara da estante. E esta main principal também vai se chamar a câmara que mostra a vista geral, por exemplo, para um menu principal da nossa aplicação. Então vamos começar por posicionar a câmara geral, ok? A câmara geral pode ser uma vista assim, onde mostra onde o utilizador entra, hipoteticamente, e veria esta vista do modelo. Ok? Portanto, Ctrl+Shift+F, tenho a câmara selecionada, Ctrl+Shift+F, e agora vou desativar esta câmara para poder ver. Quando tenho várias câmaras, posso desativar várias e deixar ativado só aquela que eu quero que faça o render. Uma forma indireta de fazer isso é usando as tags tirando a etiqueta de main camera, mas é preferível desta maneira, ok? Se eu estou a trabalhar com a câmera, se eu quero ver apenas a câmera geral e tiver mais câmaras, simplesmente desativo as outras. E agora sim, estou a ver a câmera geral. E posso ver que o que eu estou a ver na scene é ligeiramente diferente daquilo que eu vejo no game, porque ele está a cortar ligeiramente devido aos settings que eu coloquei do formato ao alto. Portanto, eu vou afastar um bocadinho mais, Ctrl+Shift+F, com a câmara geral selecionada. E assim já me parece um bocadinho mais interessante. Vou também colocar um bocadinho mais escuro para ficar um bocadinho com mais contraste. Colocar esta câmara com o fundo ligeiramente mais escuro. Sim. Pronto. Esta seria a nossa página principal. Agora vamos ver a página principal, vista principal. Agora vamos então ver a vista da estante, onde o utilizador irá explorar hipoteticamente esta zona do cenário. Portanto, vou aqui vou assinar esta vista, vou desligar a geral e vou selecionar a vista da estante, que já está mais ou menos como eu pretendo, talvez afastar um bocadinho mais. Portanto, seleciono a cam estante, Ctrl+Shift+F. Perdão. Portanto, esta seria a vista quando nós clicamos no botão estante. Ok, agora vamos fazer isto para as restantes. Vou duplicar esta câmara e vou chamar câmara mesa ou revistas, porque vou ter outra chamada mesa e assim não há conflito. Portanto, vou selecionar uma vista, configurar a vista para dar aqui uma visão boa da mesa e vou desligar esta câmara e vou fazer Ctrl+Shift+F.
Parece-me bem. Agora vou copiar esta, Ctrl+D, que vai ser para a televisão. TV. Desligo esta, para ter a certeza que vou ver a câmara TV. Ok? Seleciono. Configuro a vista, novamente. Ctrl+Shift+F. Afastar um bocadinho mais. Esta é a vantagem do Align to View, que me permite configurar de uma forma rápida e confortável as vistas das câmaras. Agora vou fazer Ctrl+D para duplicar esta câmara e ter uma nova para a última câmara, que é a da mesa. Muito bem, mesma coisa, vou à mesa, tenho uma vista de conjunto da mesa. Isto podia ser uma aplicação, por exemplo, para mostrar um projeto de arquitetura, ou para vender uma casa, ou de um museu. Portanto, reparem que é muito útil, por vezes, em vez de permitir que o utilizador se desloque livremente no espaço 3D, por vezes é útil que consigamos controlar, que a liberdade não seja total, para permitir uma exploração mais controlada, mais guiada. Mas isso, como digo, depende de projeto para projeto. Podíamos ter uma opção onde o utilizador via este projeto de arquitetura com estes highlights, desta maneira, com os botões em baixo, mas depois ter um modo onde ele podia andar a navegar livremente lá dentro. Não implica isso. Ou seja, o vosso protótipo pode centrar-se mais num aspecto da interação do que do outro, não é? Ora, muito bem, então temos a mesa a apontar. Vou selecionar a câmara da mesa, Ctrl+Shift+F, vou afastar um bocadinho mais, Ctrl+Shift+F, até estar na posição em que eu quero. Muito bem, agora tenho todas as câmaras definidas. Só vou precisar de... o próximo passo vai ser então o Canvas, ou seja, criar uns botões aqui na zona inferior da minha aplicação e que vai permitir acionar e fazer ações, correr scripts, se quisermos, quando o botão é selecionado. Ora, eu não quero entrar muito dentro do funcionamento do Canvas, porque nós vamos ter 2 aulas com 2 exercícios sobre o Canvas, porque é uma parte muito importante no 3D, que é a interface gráfica 2D que fica sobre a câmara. Mas vocês podem pensar no Canvas como um vidro que fica à frente da câmara. Ou seja, independentemente para onde a câmara olhar, o Canvas, podem pensá-lo nesta fase como um vidro que é colocado à frente da câmara, transparente, e onde eu posso colocar elementos. Esses elementos, como é um vidro que está agarrado, fixo à câmara, para onde quer que a câmara olhe ou esteja orientada, os elementos que estão colados nesse vidro vão ficar sempre fixos. É assim que os jogos se fazem, não é? Por exemplo, um jogo 3D tem elementos gráficos que ficam fixos na câmara, no rendering, portanto. Isso é feito através do Canvas, ok? Para criarmos um Canvas é extremamente fácil. Vamos ao adicionar um GameObject. Deixem-me só simplificar aqui um pouco a nossa hierarquia, ok? Portanto, adicionar User Interface, que é o que este UI quer dizer. Portanto, vamos introduzir aqui gráficos de User Interface. E nós queremos um Canvas. O Canvas é todos estes elementos de interação que colocam aqui. São
Graphic User Interfaces normais, textos, botões, sliders, como se estivessem a fazer uma página da internet, se quiserem. Aquilo que é normal e que o CSS e o HTML fornece em termos de interação com o utilizador, caixas de texto, sliders, scroll downs, input fields. Portanto, todos esses elementos podem ser também implementados no Unity 3D. Mas esse vidro, onde todas estas coisas andam penduradas ou fixas, é o Canvas. Ou seja, o Canvas, mesmo que vocês criem um botão, se não tiverem em Canvas, ele tem que ter um Canvas e ele cria automaticamente. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser assim, quero fazer um botão, ele percebeu, bom, a tua cena não tem um Canvas, então vou criar um Canvas. Ok? Todo o sistema de input, todo o sistema de bidimensional que se coloca nesse vidro, tem que ter o vidro chama-se Canvas, se quiserem. Portanto, vou fazer adicionar e vou fazer inserir um Canvas, ok? Ali está ele. Agora, os meus botões, os meus elementos interativos vão ser filhos deste Canvas, ok? Não mexam nestas opções, eu vou detalhá-las no módulo 4. Vão ter 2 exercícios, vão trabalhar imenso com o Canvas no início, porque é fundamental saberem fazer menus, saberem construir toda a parte bidimensional no contexto do 3D. Portanto, não estejam preocupados, os exercícios são muito detalhados e vão ficar com competências muito boas a trabalhar com todo o Canvas. Por agora, vamos deixar por omissão o Canvas tal e qual como ele está, porque coincide com aquilo que nós pretendemos, que é simplesmente um sistema como se fosse um vidro à frente da câmera onde eu vou posicionar os meus elementos. Ok? Portanto, agora vou adicionar onde é que está o Canvas no nosso 3D? O Canvas fica uma área, fica representada por um retângulo onde eu posso ver como que parece ter uma escala enorme comparado com os objetos, mas é de propósito, é para que seja mais fácil editar o Canvas, não é? Relativamente ao modelo 3D, estão a ver, o cenário é esta coisinha pequenina que aqui está e o Canvas é tudo isto. Esse vidro que está sobreposto à câmera tem esta expressão tão grande para ser mais fácil editar. Mas não se preocupem, porque nós temos aqui um botão 2D em que ele imediatamente coloca com uma vista 2D e abstrai-nos o 3D, independentemente da vista em que estou, se clicar em 2D, imediatamente ele coloca-me numa vista isométrica, como se estivesse no Illustrator a trabalhar o Canvas. Dá bastante jeito. Por isso já aprenderam uma coisa nova, este botãozinho 2D, portanto, comuta entre a vista 3D normal, onde nós trabalhamos, onde nós editamos o nosso cenário 3D, e depois uma vista paralela ao Canvas, ao tal vidro que está sempre à frente da câmara e que, com grande conforto, conseguimos posicionar os elementos 2D e personalizá-los e fazer a composição. Muito bem, então selecionando o Canvas, vou adicionar um botão. Onde é que ele anda? Está ali, button. Okay? O botão, e reparem que ele já aparece na câmera, porque é como vos digo, é um vidro que está à frente da câmera, onde quer que, mesmo que eu mexa na câmera, eu vou mexer só para vocês verem. Estão a ver ali o botão? Aqui. Ele está posicionado no meio do vidro. Se eu deslocar um bocadinho mais para baixo, a câmera mostra já essa alteração, porque esse vidro é, como digo, está à frente da câmera e este elemento está posicionado, está fixo a esse vidro. E esse vidro, como está fixo à câmera, por onde quer que eu olhe para ele, por onde quer que eu olhe, por onde quer que eu oriente a câmera, este botão vai estar sempre visível na mesma zona da interface. Eu vou-vos mostrar. Sair do modo 2D, escolher a câmera
E agora reparem. Se eu mexer na câmera, o botão fica sempre fixo, porque ele está fixo, este botão está fixo, está instalado nesse vidro e o vidro acompanha sempre por onde vai a câmera. Portanto, o que é bastante útil para este caso. Sempre que eu quiser trabalhar, fazer a composição dos elementos 2D nesse canvas, nesse vidro, tenho que selecionar o canvas e escolher o 2D. E aqui sim, e aqui ele abstrai-me o 3D e é como se eu estivesse no Illustrator. Okay? Claro que tenho que fazer zoom out, não é? Isso é normal. E aqui permite-me então trabalhar de uma forma confortável a posição dos botões. Não é? Neste caso vou precisar aqui de colocar aqui alguns botões. Pronto. É extremamente fácil, estão a ver, não é nada difícil. Isto é uma visão muito simplificada do Canvas. Vamos ver agora como é que nós implementamos funcionalidades nestes elementos. Ora, o botão do Canvas tem lá dentro um pequeno controle de texto para nós, a etiqueta do botão, não é? Onde nós podemos escolher uma fonte, etc. Como digo, nos protótipos não estamos muito preocupados com a aparência do botão. Os botões finais não vão ser estes, vão ser coloridos, vão ser gráficos que vocês trabalham no Photoshop, não interessa. Aqui no vosso protótipo, se precisarem de adicionar vistas, como neste caso, usem só botões tal e qual como eles vêm, para não estarmos... Não estamos ainda a decidir o aspecto final dos gráficos User Interfaces, ok? Portanto, este vai se chamar geral, a nossa vista geral. Se calhar uma fonte um bocadinho maior, ok? Estão a ver aqui, consigo ver o aspecto final do botão, parece-me bem, ok? Pronto. E agora... Como é que funciona a interação? Como é que eu digo que quando clico neste botão, ele vai acionar a câmara geral e desligar as outras? Ora, é precisamente isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que este botão, quando ele é clicado, ele vai acionar a câmara geral e vai desativar todas as outras câmaras. Perdão. E isto pode ser feito no editor sem recurso à programação. Podíamos fazer também com programação e vocês vão ver que não é nada do outro mundo. São coisas extremamente fáceis de fazer. Comandos para ligar e desligar câmaras, mas felizmente nesta fase do nosso estudo, não necessitamos de introduzir aqui qualquer tipo de programação. Podemos fazer isto só na interface do button. Ora, o button tem aqui já um evento colocado no editor, que me permite personalizar este evento, on-click. Não tenho que fazer o tal script, escrever on mouse up, on mouse down, etc. Portanto, vem já com possibilidade de associar a ações diretamente no editor. Portanto, eu vou criar uma nova ação para este botão e esta nova ação tem vários campos que eu tenho que preencher. Primeiro tenho que escolher se esta funcionalidade do on-click vai estar disponível só quando faço o executável ou se ele fica disponível no editor quando faço play. E eu quero em ambos. Eu quero que ele fique disponível sempre. Quer esteja a editar, quer esteja a correr, quer esteja a executar. Depois ele pergunta-me assim, ok, tu queres fazer quando o utilizador clicar neste botão, tu queres que aconteça alguma coisa. E o que ele pergunta aqui é, qual é o objeto onde queres que aconteça alguma coisa? E eu vou dizer, é na câmara. A câmara geral vai ter que ser ativada. Ok, então arrasto a câmara para esta caixinha. Ok? Sem sair do botão,
clico e arrasto na câmera, que é o objeto que eu quero que vá acontecer qualquer coisa em resultado de clicar no botão. E agora o evento já sabe, ok, quando eu clicar no botão vai acontecer qualquer coisa na câmera geral. E então eu vou escolher qual é a função que quero ativar, ou desativar, ou manipular. E então, neste campo, ele vai-me abrir todas as possibilidades, os vários componentes da câmara no Inspector. E eu vou querer precisamente alterar a propriedade da câmara, que é esta, ok? Que é Enable or Disable. Portanto, esta propriedade está na própria câmara. Portanto, vou ao botão, como tínhamos visto. Ok? Button. Cuidado, não seleciona sem querer o label, portanto a etiqueta do botão, mas sim o próprio botão. E voltávamos onde estávamos antes. Portanto, qual é a função que eu quero? É uma função que está dentro da própria câmara. Se quisesse alterar a posição da câmara, era no Transform. Se quisesse alterar qualquer coisa relacionada com o GameObject, era no GameObject. Não, mas esta opção do Enable Disable está disponível na própria câmara. Okay? Por isso, vou escolher Camera e depois Enable. E agora sim, aquela opçãozinha passou a estar aqui disponível e eu posso ligar ou desligar. Se eu quiser que, quando clico em cima do botão, a câmera seja ligada, eu deixo este checkbox ligado. Ok? Mas isto não resolve o problema, porque eu tenho que desligar as outras. Eu, quando clico no botão câmera geral, ele vai ter que ligar a câmera geral e desligar todas as outras. Ok? Portanto, vou selecionar as outras e deixá-las ligadas. Vou novamente para o botão e vou adicionar uma nova ação para o clique do botão, que vai ser desligar a estante, desligar a câmera da estante. Ok? Portanto, arrasto a câmera da estante, tal como fiz anteriormente, escolho Camera, escolho Enabled, mas agora digo, não, eu quero que fique desligada. Quando clico, liga a câmera geral, desliga a câmera estante. E vou fazer isto para as restantes câmaras. Estão a ver, o procedimento é extremamente simples. Câmera revista, Camera, Enabled, e agora preciso para outra para a TV. Câmera TV, Camera, Boolean, Enabled, desligado, e por sua vez a câmera mesa. Camera, Enabled, desligado. Uma vantagem também é que eu não tenho que repetir isto. Uma boa notícia é que eu não tenho que repetir isto para os outros botões, porque eu vou duplicar este botão geral para os restantes. E quando o fizer, é só mudar esta configuração. Por exemplo, se eu quiser criar um novo botão para acionar a vista da estante, é só clicar em cima do botão. Vou renomear este botão para geral, B geral, com o botão selecionado e não o texto. Muitas vezes as pessoas, sem querer, estão a trabalhar com o texto porque clicam em cima da etiqueta do texto e não se apercebem que estão a selecionar o filho e não o botão, porque o botão tem o texto como filho. Portanto, é este que eu tenho que duplicar, Ctrl D, e agora vou simplesmente dar um nome a este de botão
estante, por exemplo. E agora aqui na estante, no botão estante, tenho que ir ao filho, que é o level, e mudar o nome do level para estante. E tenho que ir ao botão estante, dizer que ele vai ligar a câmara estante e vai desligar as outras todas. Ok? E agora é só fazer isto para as restantes câmaras. Ok? São 5, portanto preciso de 5 botões. Ok, estante. Esta vai ser a TV. Muito fácil. Vou dar o nome botão TV, BTV, parece Benfica TV, mas não é, graças a Deus. E aqui vou dizer que o BTV, o botão TV, vai ligar a TV e desligar todas as outras câmaras. Extremamente simples a maneira como isto funciona, é muito intuitivo. Agora vou a um outro botão que copiei e vai ser revista. Botão revista. Revistas. Muito bem. Vou alterar o seu level para revistas. E também o seu comportamento. Vou desligar. Eu vou dizer que quando se clica no botão revistas, ele vai ligar a câmara revistas e desligar todas as outras. Só me falta o último botão, que é o botão da mesa. Ok? Botão mesa. Mesma coisa. Mesa. E agora este botão vai ter o comportamento de desligar todas as câmaras, mas deixar ligada a mesa. Ok? Vamos testar o nosso script. Vou gravar, file save, e vamos testar o comportamento destes botões. Portanto, vamos fazer play. Por acaso não dá nenhum jeito que esta câmara geral tenha este movimento. Ok, mas está a funcionar. Mesa, geral, estante, TV, revistas. Ok? Vamos ver precisamente ao mesmo tempo. Eu vou tirar o Maximize on Play para poder ver ao mesmo tempo o que acontece aqui na hierarquia. Okay? Faço play, clico em revistas e, se repararem, a câmara geral está desligada, a estante está desligada, a revista está ligada e a câmara TV está ligada, a mesa está ligada. Portanto, quando eu clico, por exemplo, em TV, esta passa a estar desligada, a TV passa a estar ligada e assim sucessivamente. Okay? É isto que o script faz. Uma observação muito importante, e às vezes isto não é fácil de perceber. Eu depois vou explicar isto com mais detalhe, mas por agora pensem o seguinte: para estes botões funcionarem, para este mecanismo funcionar, as câmaras têm que nascer todas ligadas, têm que estar todas ativas, porque senão não funciona, ok? Portanto, tenham atenção que antes de fazer o play, todas as câmaras estão ativas, porque não pode ser o editor a gerir quais são as que nascem ativas e desativas. Tem que começar todas precisamente com a câmara ativada, ok?
Pronto, é este o mecanismo do botão. Posso fazer uma animação só para mostrar uma funcionalidade acrescida, por exemplo, quando olhamos para a revista aproximar, podia ser essa a interação, muito alinhado com aquilo que vocês fizeram no primeiro semestre, só para prototiparmos aqui a nossa relação com os objetos de interação. Bom, mas antes vou só também, na câmara geral, desligar este comportamento que é extremamente irritante no caso da câmara geral, não é? O Simple Mouse Rotator, eu não quero que quando eu começo, que esta câmara seja fixa, não é? Para o utilizador não mover a câmara, porque tem um plano muito geral, ok? Aqui sim, aqui dá-me jeito que o utilizador consiga olhar ligeiramente para os lados. Muito bem, então o que é que faltaria para conseguir terminar o meu protótipo? Um conjunto de animações que me dê a entender o teor e o espírito da coisa. As animações não são as finais, se calhar nem são estes os objetos que vão ser animados, é só para testar conceptualmente a interação, perceber, é assim que eu quero pô-lo a andar, quero pôr com o espaço maior, quero outro tipo de cenário, quero um movimento como se fosse o first person character, não sei. Portanto, é isso que eu vou prototipar. Vou experimentar a minha opção quanto a essas possíveis soluções de interação. A título de exemplo, se nós quiséssemos implementar, por exemplo, aqui na revista saiu do modo 2D, não é? Se eu quisesse fazer uma animação simples por exemplo, no meu projeto final tivesse aqui vários objetos em que fizessem coisas diferentes, eu podia prototipar isso, eu podia fazer isso no meu protótipo, só para experimentar se realmente faz sentido, se realmente quando eu clico faz sentido alguma coisa desaparecer, eventualmente se aparecesse uma caixa de texto ou não, ou outras coisas que sejam adequadas ao vosso projeto. Bom, neste caso vou só fazer uma pequena animação desta revista a aproximar-se, não é? Isto podia ser um museu onde eu aproximo um objeto, ou podia ser um objeto que tem uma interação qualquer e que eu vou fazer uma animação para fazer de conta que esse objeto foi acionado ou que tem um determinado comportamento. Bom, não há nada que saber, não é? Isto é quase as revisões do primeiro módulo. Temos que selecionar o nosso objeto, criar um component de animação, add component, é um animator controller, ok? Ali está ele. E agora vou criar uma máquina de estados, create animator controller, vou chamar a revista e vou selecionar a revista e arrastar a revista para cima do controller, ok? Tal e qual como nós fizemos no primeiro módulo. Se tiverem dúvidas é só voltarem a fazer o exercício, que é extremamente simples. Agora, precisamos de duas animações, uma a aproximar e outra a afastar. Por exemplo, seleciono o nosso objeto, na janela de Animation crio um novo clipe, vou chamar Prox, aproxima a revista. Ok, aproxima, pode ser só aproxima revista, rev. Guardar. Ponho a gravar, portanto, avanço 30 frames. Posição inicial, avanço 30 frames e rodo na direção do utilizador. Pronto, qualquer coisa deste género.
Muito bem, agora vou selecionar estas chaves, Ctrl C, copio, crio um novo clipe chamado Afasta Revista, Rev, guardar, Ctrl V, portanto, colar, e troco as chaves, não é? Para que agora elas comece próximo e depois afaste e retome a posição original. Nada de novo, isto é apenas revisões. Vamos aqui ao Animator e o nosso objeto já aparece com as duas animações da máquina de estado. Bom, quando eu fizer play, eu quero que não aconteça nada, por isso vou ter que criar um estado vazio que geralmente chamamos idle, que é não fazer nada, idle. Ok? E vamos dizer que este é o estado. Vamos dizer que este é o estado, a transição principal, não é? Make layer default state. Portanto, quando entra, a animação fica presa neste idle que não faz nada. Depois, este aproxima e este afasta. Uma coisa que nós temos que fazer é assegurarmos que estes dois clipes não estão em loop, porque senão não funciona, não é? Porque ele afasta e aproxima consecutivamente, nós não queremos isso. Portanto, vamos à janela de Project, identificamos o sítio onde está o asset, não é? Está ali, afasta Rev e aproxima Rev e desligamos o Loop Time. Ok. Já temos as duas animações feitas, agora seria só criar então o nosso pequeno script que quando clica no próprio objeto, ele faz o play à animação, aproxima ou afasta. Okay? Portanto, vamos então ao nosso objeto, só desligar a câmera, agora não precisamos deste, pode estar ali. Reparem, quando nós fizemos play, ainda não tem, as animações já lá estão preparadas para poderem ser acionadas, mas ainda nos falta o script que, quando faço on mouse up, ele faz o play a aproximar, quando faço o on mouse down, ele afasta. Okay? Portanto, seleciono este objeto e vou adicionar um component chamado interage, por exemplo. Eu não sei se já tenho algum interage por aí. Vou escolher o interage 2 por uma questão de segurança, para não dar erro. Este script vai poder ser depois reutilizado noutros objetos que queiram que aproxime e afaste. Portanto, podemos reutilizar o mesmo script quando ele faz a mesma coisa. Agora vou fazer duplo clique para abrir o script que criei. E vou criar então aqui, reparem, o meu objeto tem que ter um collider, está ali, box collider, okay? Tenho que certificar-me que ele tem um collider, de outro modo não funcionaria, ok? Portanto, vamos fazer duplo clique para abrir o interage. Ok, então, void on mouse down, fazer um print na consola, só pode haver problemas, em princípio não haverá, para fazer debugging. Mouse down. E agora vou fazer a nossa instrução para acionar, fazer um play à animação de aproxima, ok? Para aproxima rev, recordam-se? Portanto, this.getComponent, depois animator, que é a parte que nós queremos controlar, está dentro do animator, e fazemos um play
ao aproxima rev. Ctrl S para gravar, é importante, não nos esquecemos de gravar, de outro modo não funciona. Vamos então aqui à consola, limpamos a consola e verificamos que não está nenhum erro, o que é bom sinal. Portanto, vamos fazer play e testar o nosso mouse up. Okay? Reparem que ele está a inundar, ainda bem que eu fiz play, porque isto vai acontecer no vosso também. Como eu criei várias câmaras, e as câmaras têm um componente chamado Audio Listener, que é aquilo que nos permite ouvir os sons que vão estar nos nossos projetos, e em cada momento não pode haver mais do que um Audio Listener ativo, porque o Audio Listener, o Unity usa a posição do objeto para espacializar o som 3D. Portanto, ele confunde se houver mais do que um Audio Listener ao mesmo tempo ligado. Ora, como eu andei a duplicar as câmaras, obviamente que vamos ter vários Audio Listeners ativados no meu cenário 3D e o Unity depois não sabe como espacializar o som. Portanto, vou deixar só o Audio Listener na câmara geral e vou selecionar as outras e desligar o Audio Listener, só para ele não inundar a minha consola com estes warnings, com estes avisos, ok? Clear, vamos fazer um play, a ver se livrarmos destes avisos, já livrarmos, ok. Agora sim, vamos testar o nosso script, que se recordam, e vamos verificar se o On Mouse Down está a funcionar. Ora, vamos a revistas, e sim, está a funcionar. Agora temos que fazer o On Mouse Up. Ok? Temos que fazer o On Mouse Up com copy paste. Vou comentar esta instrução, já não preciso dela, já sei que as coisas estão a funcionar. E quando faço On Mouse Down, portanto eu quero ativar não o aproxima revista, mas o afasta a revista. Ok? Gravar. E vamos então fazer o nosso. Parece que há um erro, deixem ver qual é. Sim, esqueci-me de mudar aqui o On Mouse Up e não On Mouse Down. Exato, On Mouse Down, On Mouse Up. Estava repetido. Ok, limpar, fazer um clear. Já não tenho nenhum erro. Vamos fazer um play. Vamos maximizar. Revistas. Mesa. Podia haver aqui mais animações, mais interações. TV. Estante. Geral. E temos o nosso protótipo. Temos aquilo que precisamos para fazer um protótipo conceptual no Unity, que nos vai permitir tomar decisões se a escala é muito grande, os objetos deviam estar mais pequenos, devia ter mais objetos nesta cena, se a movimentação, se aqui precisávamos de outro tipo de interação. Portanto, são as técnicas que nós usamos para prototipar nesta fase o nosso trabalho, o nosso projeto. Fiquem atentos porque nos próximos 2-3 dias vou lançar um vídeo semelhante para aqueles projetos que necessitem mais que usem mais a realidade aumentada, e aí podemos trabalhar, por exemplo, no InVision, onde vamos sobrepor alguns elementos à nossa, como se tivesse uma câmera a apontar para um determinado sítio. É extremamente simples, na verdade, é quase revisões de laboratório 1, mas pronto, para terem aqui duas opções, podem ir para o InVision, trabalhar a simular que tem uma câmera ligada com uma imagem, onde põem objetos 3D por cima, ou então um protótipo em Unity,
sem materiais, sem texturas, sem iluminação, sem aspecto final de coisas. Não estamos preocupados com isso, estamos só preocupados mais com o tipo de interação que eu quero implementar, com o espaço, com a disposição dos elementos, ok? Bom, espero que tenha ajudado. E apesar de estarmos todos em férias, vou continuar por aqui a tentar acompanhar o vosso trabalho. Ok? Bom trabalho.